pessoal, mais um Conexão Jogando com Elas no ar. E hoje eu comando Conexão sem a minha parceira Valéria Sense, que está curtindo em Buenos Aires, visitando os nossos irmãos, mas a gente vai dar sequência aqui com Conexão e falar tudo sobre o futebol feminino nacional e também temos uma novidade essa semana, futebol feminino internacional. Mas para dar início, a gente vai falar sobre algo que começou ontem. Começou a Liga Sul-Americana Sub-19 de futebol feminino. A seleção brasileira, comandada pelo técnico Jonas Urias, estreou metendo uma goleada de virada no Uruguai. A seleção brasileira venceu por 6-1 em Buenos Aires. O Brasil está no Grupo Sul e enfrenta nesta terça, dia 17, a Bolívia, na sexta, dia 20, encara o Chile às 3h45 da tarde e encerra a fase de grupo no domingo, dia 22, contra as Argentinas, também às 3h45 pelo horário de Brasília. Como a gente falou no Conexão de semana passada, o torneio serve de preparação para o Campeonato Sul-Americano Feminino que acontece em 2020. E ainda falando sobre seleção brasileira, na quinta-feira agora, dia 19, a técnica Pia vai fazer a nova convocação da seleção feminina, que será para os amistosos contra a Inglaterra e a Polônia, que ocorrem agora no iniciozinho de outubro. Então vamos desejar boa sorte para as meninas que estão participando da Liga Sul-Americana e também para aquelas que devem ser convocadas pela técnica Pia. E agora falando sobre Brasileirão Feminino A1, já temos as finalistas. No fim de semana rolaram as duas semifinais. Os jogos de volta. No sábado, dia 14 de setembro, o Kinderman recebeu a Ferroviária em Caçador, em Santa Catarina, e o jogo terminou empatado. O time da casa abriu o placar com a Duda e o empate, sabe como é que veio? Veio com um gol contra da Andréia. Final 1-1. Como a partida de ida também foi esse mesmo placar, a decisão foi para os pênaltis. O time de Araraquara venceu por 4-2 as catarinenses. Então, a Ferroviária se classificou nessa partida. E no domingo, dia 15, o Corinthians recebeu o Flamengo e venceu a partida por 2-0. Gols da Tamires e da Ingrid. O Corinthians e a Ferroviária estão na final do Brasileirão Feminino A1. As equipes se enfrentam agora, dia 22 de setembro e dia 29 de setembro, a grande final. Ambos os jogos acontecem às 2h da tarde. O jogo de ida está marcado para ocorrer na Fonte Luminosa em Araraquara, enquanto o jogo de volta, a grande decisão do Feminino A1, deve ocorrer no Parque São Jorge, na capital paulista. Então vamos aguardar, porque esse fim de semana já tem uma das partidas dessa decisão, que com certeza vai ser muito emocionante. E como a gente gosta de novidade, como eu falei para vocês agorinha há pouco no início do Conexão, temos novidades. Nós falaremos agora toda terça sobre os campeonatos internacionais. O que está rolando um pouquinho nos campeonatos lá fora do país, porque também essas mulheres merecem nossa valorização. Hoje a gente vai fazer um giro pelo campeonato inglês e pelo campeonato espanhol. Mas pessoal, no site do conexãojogandocomelas.com.br tem tudo. Tem campeonato francês, tem campeonato inglês, tem campeonato espanhol, tem todas as informações sobre as partidas, quem tá lá em cima na tabela, quem tá lá embaixo, como é que tá tudo acontecendo. Você pode acompanhar durante toda a semana pelo jogandocomelas.com.br, combinado? E pelo campeonato inglês, pela segunda rodada, o Tottenham venceu o Liverpool por 1-0. O Tottenham agora subiu para a sexta posição com 3 pontos. Já o Liverpool, em 2 jogos, não conquistou nenhum pontinho. Por isso, segue na última colocação da competição. E ainda, pelo campeonato inglês, o Arsenal venceu por 1-0 o Manchester United. Então, esses foram alguns dos principais jogos do campeonato inglês. E a gente vai estar trazendo dessa forma, sabe? Algumas informaçõezinhas, as principais partidas, alguns lances principais e as informações completinhas, como eu falei. No site do Jogando Com Elas, pelas redes sociais também, tem conteúdo fresquinho todo dia.
Agora falando sobre a segunda rodada do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid venceu o Sevilla por 3-0 e aproveitou o tropeço do Barcelona para assumir a ponta do campeonato. O Barcelona empatou em 1-1 com o Rayo Vallecano. Então, esse foi o nosso giro pelos campeonatos internacionais. E agora nós chegamos no momento mais esperado do Conexão, que é o momento que a minha parceira Valéria mais curte falar. É o momento que a gente encerra o Conexão jogando com elas com chave de ouro para falar sobre os charmosos campeonatos estaduais. E a gente não tem a minha parceira aqui, Valéria, para falar sobre isso. Mas eu vou dar o giro do que está rolando nos campeonatos do sul do país e do sudeste do país. Começando pelo Gauchão feminino. Nós tínhamos dado uma pausa no Gauchão porque ele parou e retoma agora no fim de semana com a terceira rodada. No dia 22/9, no domingo, ocorrem as 3 partidas da terceira rodada. O Oriente enfrenta o Brasil de Farroupilha às 3 horas da tarde no Estádio dos Eucaliptos e o Atlântico recebe o João Emílio também às 3 horas da tarde. Segundo o site da Federação Gaúcha, ainda não tem um local definido, mas o que a gente sabe é que quem visita é o João Emílio. Então, o Atlântico joga em casa. E para encerrar a terceira rodada, temos também Grenal, marcado para as 3 horas da tarde no Sesc Campestre. Então, as gurias coloradas enfrentam as gremistas. E semana que vem a gente traz os resultados dessas 3 partidas e a gente vê o que foi, né? Porque o Campeonato Gaúcho tem sido de goleadas. Vamos ver, né? Será que semana que vem a gente vai trazer goleada de novo? E ainda falando sobre os campeonatos que estão rolando no Sul, vamos para o Paranaense. No domingo, dia 15 de setembro, ocorreu uma das partidas da segunda rodada do Campeonato Paranaense. O Imperial recebeu o Foz Cataratas, mas acabou perdendo por 2-0 em Curitiba. A outra partida, que é entre Londrina e Toledo, no estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina, acontece amanhã, quarta-feira, dia 18 de setembro, às 15 horas da tarde, às 3 horas da tarde, certinho? Mas no fim de semana já tem sequência do campeonato, já tem terceira rodada. No domingo, dia 22 de setembro, estão marcadas as 2 partidas da rodada entre Londrina e Imperial no estádio Vitorino Gonçalves Dias em Londrina. Então o Londrina joga 2 partidas em casa. E também no mesmo horário, às 3 horas da tarde, no domingo, no estádio Pedro Basso, em Foz do Iguaçu, o Foz Cataratas recebe o Toledo. Então é isso aí, a gente aguarda todos os resultados para trazer para vocês terça da semana que vem. E mudando de região, vamos para o Sudeste falar sobre Campeonato Paulista, que inclusive já está em reta final. No Conexão de semana passada, a gente falou que nós já tínhamos 2 equipes classificadas para as semifinais e que nós ainda aguardávamos o resultado de 2 partidas, que tínhamos já uma expectativa de quem se classificaria, mas podia também ser decisivo para algumas equipes. Na semana passada, a gente oficializou que Santos e São Paulo estavam nas semifinais. Na quarta-feira, dia 11 de setembro, a Ferroviária enfrentou a Ponte Preta, venceu por 3-1 em Araraquara e o Corinthians meteu 4-0 no Juventus, na capital paulista. Então, na semana passada nós comentamos que o Corinthians tinha a maior pontuação e que mesmo sem jogar essa 16ª rodada já estava classificado para as semifinais, mas era um jogo muito importante para o Juventus, que se por acaso vencesse, poderia conseguir contando com um resultado do jogo de Ferroviária e Ponte Preta. Não aconteceu, o Corinthians meteu uma goleada mesmo, foram 4 gols em cima do Juventus. E quem passou foi a Ferroviária e o Corinthians. O Corinthians se classificou com 18 pontos, o Santos com 14, a Ferroviária com 12 e o São Paulo com 11 pontinhos. Então quem passa para essa terceira fase, para as semifinais, são essas 4 equipes. E inclusive neste último fim de semana, uma das partidas da semifinal já rolou no sábado, dia 14. O São Paulo enfrentou o Santos no Pacaembu, venceu por 3-2. Teve transmissão da Rede Vida e teve transmissão da Federação Paulista. O jogo aconteceu às 11 horas da manhã e o São Paulo já saiu com a vantagem.
Nesta quarta-feira, dia 18 de setembro, amanhã, a Ferroviária enfrenta o Corinthians, recebe no Estádio Municipal Dr. Ademar Pereira de Barros, em Araraquara. Então, se enfrentam, como eu falei, Ferroviária e Corinthians. E no fim de semana, a gente já tem o jogo de volta marcado também, uma das partidas. A partida entre Santos e São Paulo, o jogo de volta, acontece no sábado, dia 21 de setembro, também no Pacaembu, às 11 horas da manhã. Tem transmissão pela Rede Vida, tem transmissão pelo site da Federação Paulista, então vale a pena conferir. Quem pode estar indo até o Pacaembu, prestigiar esse jogo, vale muito a pena. E na quarta-feira a gente tem um jogo de volta entre Corinthians e Ferroviárias, que ocorre na capital paulista às 8 horas da noite. Mas isso a gente vai lembrar semana que vem, terça-feira que vem no Conexão, a gente lembra vocês que tem um jogo de volta do Campeonato Paulista, dessas semifinais que tem tudo para serem bem emocionantes, né? O jogo de Santos e São Paulo tem tudo para poder mudar os resultados, a gente não sabe, porque o jogo foi 3-2, foi um jogo bem disputado, e agora a gente não sabe. O São Paulo tem um gol de vantagem, mas o mando de campo seria do Santos. Então, vamos ver quem vai se classificar. Vamos ver quem a gente vai dar aqui como finalista do Campeonato Paulista na semana que vem. E agora vamos para o Campeonato Carioca. Lembra que semana passada a gente falou que o Campeonato Carioca tinha sido adiado? A gente fez aqui um desabafo, né, sobre o Campeonato Carioca. E novamente a gente não vai poder dar os resultados das partidas do Campeonato Carioca. Por quê? Porque o campeonato foi adiado para esse próximo fim de semana, dia 21, dia 22 de setembro. E no site da Federação Carioca, a nota foi: pensando no fomento da modalidade, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, através do seu departamento de competições, está adiando o início do Campeonato Estadual Feminino para o dia 22 de setembro. A prorrogação se dá para que os clubes possam realizar todos os trâmites necessários para a participação na competição. A gente espera, então, que finalmente o Campeonato Carioca inicie neste fim de semana. Segundo a tabela que está no site da Federação, teremos jogos nos sábados e a gente vai retomar. A gente retomou semana passada e a gente traz novamente quais são as partidas que começam no fim de semana. Quem abre, então, essa primeira rodada é o Fluminense Brasileirinho, que se enfrentam às 10 horas da manhã no sábado. Às 11 horas entram em campo Magense e Bela Vista. E logo na sequência, à 1 hora da tarde, Duque de Caxias enfrenta o El Shaddai. Ainda no sábado, às 2 horas da tarde, Piscinão de Ramos recebe o Rojimirim. Às 3 horas da tarde, se enfrentam Flamengo e LBD Porto Real. E também Vasco da Gama e Rio São Paulo. Essas, então, são as partidas que estão marcadas para sábado, dia 21 de setembro. No domingo, dia 22, a rodada inicia às 3 horas da tarde, com as partidas entre Portuguesa e SEAC Araruama, Botafogo e LDAC Acel, LDP Tupi e LGD Carambá, Greminho enfrenta o Campo Grande e o Colônia Guapimirim recebe o LND Fluminense. Então essas são as partidas marcadas para as 3 horas da tarde do domingo. Para encerrar a primeira rodada do Campeonato Carioca, o Cara Virada recebe o LDRO 7 às 5 horas da tarde no estádio São Basílio. Certo? Nessa primeira rodada, as equipes que folgam é o Américo, Barcelona, o Jacarepaguá, a Seleção das Favelas, o Heliópolis Nova Aliança e o LBP Central. Então, a gente espera que semana que vem a gente possa dar os resultados e falar sobre o Campeonato Estadual Feminino Adulto do Estado do Rio de Janeiro. Certinho, pessoal? Então, essas foram as notícias sobre os campeonatos nacionais e internacionais que as nossas mulheres estão disputando. A gente se encontra semana que vem, terça-feira que vem, a gente tem um encontro marcado pelos canais do Jogando com Elas, então pelo YouTube, pelo Spotify. Acompanhem, gente, e durante a semana tem tudo de novo, tem tudo fresquinho, como eu já falei, tem conteúdo novinho todo dia no site do jogandocomelas.com.br, no Twitter, Facebook, Instagram também, tem novidade sempre, tem post sempre, e você pode estar acompanhando
tudinho por lá, certo? Semana que vem eu volto com a Valéria e a gente tem um novo encontro também quinta-feira, tem mais uma edição do nosso Dando a Letra. Eu espero você, até lá, tchau!